Vamos continuar então, irmãos, com a leitura da palavra. Nós vamos continuar lá no livro de Juízes, na série que nós temos estudado esse livro. Essa já é a 19ª semana em que nós meditamos no livro de Juízes, e a última foi até o versículo 15 do capítulo 7. E hoje nós seguimos até o fim desse capítulo, a partir do versículo 15 mesmo, até o versículo 25. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar na extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos que diga a nós, Senhor, assim como tu falaste com Gideão naquele tempo, Senhor. Fale conosco, Senhor, nesta manhã, porque nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua orientação. E a Tua palavra é eficaz nesse ponto, em nos orientar, em dizer a nós aquilo que Tu queres. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para entender aquilo que Tu quer de cada um de nós aqui como indivíduo e como comunidade. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem acompanhou, para quem tem acompanhado conosco, tem ouvido aí a partir do capítulo 6 a história de Gideão, e de que ele recebeu uma missão do Senhor
que era a libertação de Israel, que vinha naquele ciclo de louvor ao Senhor, de louvor a outros deuses, e de se arrepender disso e de voltar, e Deus enviar juízes para que libertassem Israel, e Gideão é o juiz da vez, né? E essa trajetória de Gideão, desde o capítulo 6, ela mostra primeiro o Senhor se apresentando a ele através de um anjo, e num primeiro momento Gideão duvida, mas o anjo se relacionando com ele, Gideão no fim das contas oferece, né, uma oferta ao anjo, e a maneira como o anjo reage a essa oferta de Gideão o faz entender que ali é o Senhor. E aí ele recebe uma missão, que é salvar o povo que estava oprimido naquele tempo pelos midianitas. E depois desse momento com o anjo, e de estar convencido de que o Senhor lhe dá essa missão, Gideão passa a se relacionar de maneira mais próxima com Deus, com o seu Senhor, e ele chega a fazer provas, né? Olha, Deus, se de fato essa missão é para ser feita por mim mesmo, então que ele faz algumas provas, né? E Deus é pronto a responder. Da parte do Senhor, nós vemos um cuidado todo especial com Gideão, porque dentro desse processo, mesmo estando convencido de que ele estava com o Senhor, de que era o Senhor quem o encaminhava, de que era o Senhor quem lhe dava a estratégia, ele ainda tinha muito medo. Então Deus responde claramente a Gideão as perguntas que ele faz, e percebe também e age de forma intencional com Gideão para tirar o medo dele. Então Gideão o tempo todo ele apresenta, né, situações de medo, de receio, mesmo sabendo que é o Senhor que está mandando, ele ainda tem receio de seguir em frente, e o Senhor vai com muito cuidado, de forma detalhista mesmo, orientando Gideão para que esse medo vá e que ele siga na missão de salvar o povo de Israel. E num desses cuidados do Senhor, nos primeiros versículos do capítulo 7, ele diz assim, no versículo 7. Não, na verdade, lá no versículo 9, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então, nesse ponto, falando dessa maneira, nós percebemos o quão íntimo Gideão já estava do Senhor, né? O quão íntimo ele estava do Senhor, a ponto do Senhor falar com ele claramente aquilo que ele deveria fazer. E esse processo ele continuou até que, enfim, Gideão desceu até o acampamento, e aí ali no versículo 15, que foi o versículo que nós lemos, ele teve a clareza de que aquele era o momento de agir. E então se deu a história que a gente leu aí a partir do versículo 16,
quando Gideão divide o seu exército de 300 homens, e esse é um outro detalhe importante dessa história. Ele divide o seu exército de 300 homens em 3 companhias. A ideia é que, mesmo com um exército pequeno, diante de um povo midianita que era incontável, né? A palavra diz alguns versículos antes de que o exército midianita que estava ali, naquele lugar, ele era incontável. Não dava para contar nem os camelos que carregavam aquelas pessoas. E ele só tinha 300 homens. Ele divide esse exército em 3 companhias para que, enfim, o efeito era psicológico. E a gente vai entender isso. Bom, esse exército ficou com 300 homens, que é menos do que 1% do que o exército que Gideão tinha imaginado. Ele tinha juntado um exército de 32 mil pessoas. E o Senhor foi tirando essas pessoas, e ele falou para Gideão que ele contaria apenas com 300. Porque não eram os homens que salvariam Israel, era o Senhor Deus que faria esse trabalho. E essa história do livro de Juízes é uma história que ela mostra pra gente que é o reinado do Senhor sobre Israel. E o fato do Senhor reinar dá a ele também, ele tem o poder para fazer aquilo, não Gideão ou o seu exército ou a quantidade de homens que faria. O Senhor poderia também fazer com os 32 mil, mas ele resolveu fazer com 300 porque ele conhecia aquele povo. Ele sabia que se fosse na força daquele povo, aqueles homens se envaideceriam. Então ele falou, vão 300. E aí Gideão segue com as suas 3 companhias, as divide, e agora, com uma atitude de quem não tem mais medo, mas com uma atitude de autoridade, de chefe mesmo, né? Qual que é o termo militar? Capitão? Comandante? Como comandante daquele povo, já sem mais medo. Ele diz no versículo 17: e ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Essa é a história que o Senhor tem falado comigo ao longo desses capítulos que eu tenho estudado aqui. Gideão, embora comandante, e a gente tem essa visão de que o comandante ele é na hierarquia militar, né? Alguém acima dos demais. E a gente enxerga assim também, né? Nós enxergamos as hierarquias dessa forma. Em algum momento, a Igreja do Senhor, ela também colocou esse tipo de coisa no nosso meio. E aí a gente acaba enxergando pessoas que são como nós, como superiores. Mas, enfim, eu não sei nem porque que eu toquei nisso, mas o fato é que nós vemos uma evolução no comportamento de Gideão, que primeiro, quando o seu relacionamento com o Senhor inicia, ele tem desconfiança. Ele sabia que havia algo a fazer. Eles viviam sob a opressão dos midianitas, mas ele não sabia o que fazer. E aí o Senhor conversa com ele através do seu anjo, a história que eu já contei. E aí primeiro ele desconfia, e depois da desconfiança vem o convencimento
de que é de fato o Senhor, mas aí se instaura o medo. E aí o medo, primeiro, é um medo tão grande que faz Gideão pedir as coisas a Deus e pedir provas a Deus. Num segundo momento, já com o passar do relacionamento com o Senhor mais próximo, esse medo, Gideão já não quer mais mostrar. Aí é o Senhor quem diz: olha, você está com medo, então faça assim, para que você tenha coragem suficiente. Você está convencido de que você tem que fazer o seu trabalho, aquilo que está na sua mão para fazer, mas você ainda não está seguro, então faça assim. E aí o Senhor orienta, aí é o Senhor quem identifica o medo em Gideão. Até que nesse ponto, Gideão, possuidor de toda a informação que ele precisa para fazer o seu trabalho, ele é então o sacerdote daquele povo, e ele começa a orientá-los em nome do Senhor. Como é que ele faz isso? Ele divide então a sua companhia em 3, para que eles façam um cerco em cima daqueles incontáveis homens que estavam dormindo ali, e eles chegam por volta da meia-noite. E aí tem um detalhe interessante, de que a vigília dos israelitas era dividida em 4 vigílias. E ele chega no momento em que está fazendo a troca, né? Gideão e os 100 homens, no versículo 19, que os acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então eles tinham rondas, né? Os sentinelas faziam um revezamento, e aí no momento em que trocou a segunda ronda, na alta madrugada, eles chegaram. Então eles aproveitaram esse momento, que é um momento de menos atenção dos homens de Midian, dos sentinelas, para que instaurassem o caos. Então eles tocaram suas trombetas, quebraram os jarros que tinham nas mãos. E aí, baseado nisso, quando eles fizeram isso, todas as outras companhias fizeram também. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Mas cadê a espada? Não tem espada. Eles não tinham espada. Eles tinham jarros, eles tinham as trombetas e as tochas. Foi uma guerra psicológica ali. Os jarros quebrados já causaram algum furor ali. Tipo assim, tipo para atrapalhar o pregador mesmo. Pois é. As trombetas não eram de todos. Essa é uma característica interessante desse exército. Não eram todos que costumavam ter as trombetas, eram alguns. Alguns num exército gigante, em exércitos menores também. Naquele caso, todos tinham. Eram as 300 trombetas, que seriam suficientes para o exército de 32 mil. Eles levaram tudo. Então, embora fosse um exército de 300, parecia ser um exército muito maior. E isso deixou aquele pessoal que estava ali descansando, os sentinelas que estavam desatentos, muito perdidos. Pequeno dado do capitão, consultor para assuntos militares. Uma banda é 10% da tropa. E corneteiro é 1%. É um corneteiro de companhia. Porque um corneteiro está muito bacana. É isso aí. Mas é 1% dos 300, quase 1% dos 30 mil. É essa conta mesmo.
enfim, aqueles homens que estavam dormindo, que foram encontrados naquela situação, eles se desesperaram com aquilo que eles ouviram. E aí não precisou da espada do povo de Gideão, mas eles mesmos, muitos deles já sucumbiram ali, atrapalhados entre si por conta do susto que levaram. Mas ainda assim muitos fugiram, né? E é que vem outro aspecto dessa história, né? No versículo 22: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Então as espadas não eram as espadas de Gideão, mas eram daqueles mesmos homens. Mas muitos ainda assim fugiram para Bet-Sitá, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, a mensagem do Senhor para nós, irmãos, ela passa por isso também. É de que aquilo que o Senhor nos manda fazer, nós temos que fazer. E por mais longo que pareça ser o processo, o Senhor está disposto a estar conosco durante o processo. E Gideão foi vitorioso porque ele foi até o fim desse processo. Mas na hora de fazer, na hora de executar, confiante do jeito que ele estava, com apenas 300 homens, ele tomou as rédeas da situação, orientou as pessoas aquilo que elas deveriam fazer, e aí naquele momento Gideão sabia exatamente o que ia acontecer. Da maneira como ele falou, ele sabia exatamente o que ia acontecer. E ele não tinha as espadas. Antes de que nós mesmos percebêssemos, olhando a Bíblia, lendo aqui a palavra do Senhor, ele já sabia que não tinha. Então, imagina o nível de confiança que esse homem tinha. Os outros, os 300, eram orientandos, né? Estavam sendo orientados por ele. A confiança estava toda sobre Gideão. E assim aconteceu. As trombetas, as 300 trombetas, as tochas também, as 300, o barulho dos jarros, essa situação causou um furor e um caos entre os homens, entre os midianitas ali, o que causou naquela situação já a morte de muitos. É o Senhor quem faz. O Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros. Vamos seguir. Daqui para frente tem que se a partir do versículo 23, os israelitas de Naftali, de Aser e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas que fugiram de lá, né? Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Amém. O Senhor é quem faz. Não somos nós. E cada um aqui, e essa é a nossa reflexão nesta manhã, cada um aqui tem
uma missão dada pelo Senhor, uma missão especial. A sociedade, ela nos ensina a viver para nós mesmos, tá? A sermos felizes a qualquer custo, e isso desvia o nosso foco para situações em que certamente nós dependemos só do nosso braço para fazer. E a gente, contaminado por isso, a gente se acostuma a ter que fazer tudo com o nosso próprio braço, com a nossa própria mão. Mas o Senhor nos ensina com essa história aqui, com essa vitória de Gideão, que Ele tem algo muito maior para nós, muito maior do que nós mesmos. E de que nesse processo a gente é só um instrumento. A gente não vai fazer as coisas, quem faz é o Senhor. Mas acostumados com a vida de que busca a própria felicidade, a vida que busca somente os nossos próprios interesses, né? A vida da propaganda na televisão, a vida que nos é vendida a todo momento, seja quando nós estamos dentro de casa, no nosso consumismo dentro de casa, ao sair de casa, na nossa carreira profissional, todas coisas que dependem, que muitas vezes nós colocamos nas nossas orações, mas que boa parte delas depende do nosso braço. Quando a gente chega aqui dentro da igreja, a gente acaba acostumado a essa natureza de que nós temos que fazer com nossa própria força. A gente acaba também convencido de que a gente só vai para frente com a força do nosso braço. Mas o Senhor Todo-Poderoso diz para nós nesta manhã que é Ele quem faz, é Ele quem tem poder para fazer muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. É Ele quem trabalha no nosso coração, aleluia, para que a nossa desconfiança suma. E se você está no estágio da desconfiança, meu irmão, peça a prova ao Senhor, porque Ele está contigo e Ele vai fazer. Mas não faça isso para o seu próprio interesse, faça isso para a missão que o Senhor te deu como indivíduo, né? E nós, como Bethesda aqui, nós temos várias provas de que o Senhor está conosco. Mas se você já passou da desconfiança e você já se entregou ao Senhor, você ainda tem medo, o Senhor diz para você que Ele sabe que você vive isso, e que Ele está aqui para estar no processo contigo, para viver este processo contigo, para cuidar de você, inclusive nos seus medos. E que essa missão que está nas suas mãos para fazer, não será você quem vai fazer, mas é o Senhor. E que o desejo do Senhor é que, assim como Gideão, nós tenhamos intrepidez, que nós ultrapassemos os nossos medos, de se levantar da cadeira e de estar em pé aqui na frente de alguns outros irmãos para falar sobre a sua palavra. Esse é um medo que você tem, esse é um que eu tinha. E dizer para vocês que o Senhor está aguardando, pronto para te ajudar, não somente aguardando, mas pronto para te ajudar, para que você tenha intrepidez e palavra de autoridade para seguir em frente e fazer a sua missão.
Irmãos, o Senhor requer de nós essa transformação. O nosso relacionamento com Deus vai causar essa transformação. Então, que a história de Gideão, que não termina aqui, que tem alguns capítulos para seguir na Bíblia, e eu convido aos irmãos que meditem junto conosco a palavra do Senhor, leiam em casa até antes do que a gente está pregando aqui, meditem sobre essa história, meditem sobre o livro de Juízes, que tem falado tremendamente conosco aqui, e que tem, assim como fez com Gideão, feito com esta comunidade aqui, que nós avançássemos nesse processo, feito com que nós deixássemos de entender que era o nosso braço forte que ia fazer e que nós passássemos a depender do Senhor. E aí agora a gente está se encontrando um pouco com os nossos medos, e o Senhor já tem nos mostrado que não somos nós que comandamos tudo, mas é Ele quem faz. E que além de nós mesmos, além do trabalho que é feito aqui dentro da Betesda, que tem pouco espaço, e que nós já estamos fazendo para algo, para que nós tenhamos mais espaço aqui dentro, mas que o nosso espaço não seja somente o das 4 paredes, ou das 3 paredes e a vidraça, mas que seja a intrepidez e a autoridade para fazer mais por aqueles que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta. Que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã, e essa é a minha oração. Senhor, assim como fizeste com Gideão, meu Pai, eu te peço, Senhor, que faça conosco, Senhor, com cada um de nós aqui, que nos entregue as estratégias, mas que a gente sabe lá o que vai acontecer. Que o Senhor nos traga o desejo de sermos íntimos do Senhor. Que o medo não seja mais preponderante, que ele não seja somente o que nós falamos com o Senhor, não seja só o nosso medo, não seja só aquilo que nós tememos, não seja só aquilo que nos tira o conforto, mas que a nossa conversa contigo, Senhor, seja a conversa de quem está na missão, de quem quer trabalhar, de quem quer fazer a diferença, de quem quer exercer a missão para valer. Que o nosso medo se converta em autoridade, Senhor, para dizer àquele que não sabe aonde está pisando, que não sabe o que fazer, que só o Senhor é Deus. Que é só o Senhor que transforma. É só o Senhor que tem poder para fazer, para derrubar os nossos inimigos, para derrubar os gigantes. Que é só o Senhor quem pode fazer. E que é só o Senhor que pode transformar a nossa vida num caos total, de um caos total para um exemplo de que o Senhor pode transformar, um exemplo que o Senhor pode fazer, um exemplo que pode ser observado por outros, assim como o exemplo de Gideão, que em muitas outras batalhas que nós vemos no Antigo Testamento, essa mesma estratégia se fez. As companhias foram divididas e muitos foram bem-sucedidos. Nós queremos, Senhor, estar íntimos do Senhor, receber a estratégia de Ti, confiante seguir em frente. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu cuidado conosco, Senhor, e transformar o nosso medo em autoridade.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até off-topic assim. Na verdade ainda é conclusão disso que nós lemos aqui. Alguns de nós, né? Eu falo nós, comunidade cristã, evangélica, perdemos o foco. Mas ainda muitos, e eu quero crer que, e eu creio sim, na verdade eu tenho certeza disso, de que nós, Bethesda, que temos, nós temos isso claro para nós, de que nós precisamos fazer mais a diferença, não somente aqui dentro, mas principalmente aqueles que são atingidos por nós, né? Impactados por nós, e de que mesmo pequenos nós podemos, com as nossas diversas companhias, ter um impacto muito grande. E o Senhor tem falado a esta nação aqui, ao Brasil, e falado às igrejas dessa nação, né? De que muito dessa bagunça, desse caos que está aí fora, é porque falta a palavra de autoridade na sua igreja. Então, você tem uma missão que nós aqui como Bethesda devemos ter, e os visitantes, eu falo Bethesda porque nós estamos aqui, mas enfim, a todos nós como cristãos que somos, nós temos que, íntimos do Senhor, nós saberemos o que falar, e quando nós sabemos o que falar, nós vamos ter autoridade, que o Senhor, a mesma autoridade que o Senhor deu a Gideão, nós vamos ter autoridade para proclamar a essa nação, proclamar a aqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, a dar o exemplo que nós devemos dar a eles, não simplesmente olhar a corrupção acontecendo ao nosso lado e não fazer nada com isso, né? Então que o Senhor, mais uma vez, nos transforme, que nós tenhamos o desejo de estar mais íntimos do Senhor, para ouvir a sua orientação e sermos sim orientadores daqueles que nem o Senhor conhece. Amém? Que Deus possa falar ao coração de cada um aqui nesta manhã, assim como falou no meu, e sejam abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.